Olá! Hoje vamos falar sobre leis ponderais. E o que são leis ponderais? Vejamos então. Leis ponderais são leis relacionadas às massas dos participantes de uma reação química. A lei da conservação das massas de Lavoisier e a lei das proporções definidas de Prost. Ok? O que dizia Lavoisier? Em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, quer dizer que o somatório das massas dos reagentes era igual ao somatório das massas dos produtos. A grosso modo, a gente pode dizer que a lei de Lavoisier anunciava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ok? Lavoisier fez uma série de experimentos misturando massas diferentes de oxigênio e hidrogênio para formar água. No primeiro experimento, ele misturou 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio e obteve 36 gramas de água. No segundo experimento, ele colocou 20 gramas de hidrogênio mais 160 gramas de oxigênio e obteve 180 gramas de água e assim comprovou que no primeiro experimento se conservou a massa, né? Pois 4 mais 32 é igual a 36. E no segundo experimento também ele pôde comprovar que a massa foi conservada porque 20 mais 160 é igual a 180. Ok? Então vamos fazer aqui um exercício só para comprovar isso mais uma vez, a lei de Lavoisier. Em 3 experimentos sobre a combustão do carvão foram obtidos os seguintes resultados. Lembrando que a combustão é a reação do combustível com o comburente, que é o oxigênio, formando CO2, ok? Então aqui o C, que é o carbono, reage com oxigênio, formando gás carbônico. 12 gramas, 32 gramas, formando 44 gramas. Tá? No segundo experimento, 18 gramas de carbono reagiram com 48 gramas de oxigênio, formando 66 gramas de gás carbônico. Terceiro experimento, 44 gramas de carbono reagindo com 70 gramas de oxigênio, formaram 88 gramas de gás carbônico. Quarto experimento, 40 gramas de carbono reagindo com 96 gramas de oxigênio, formando 132 gramas de carbono e sobrando 4 gramas de carbono. Desculpa, no terceiro experimento não falei que sobrou 6 gramas de oxigênio, segundo a tabela ali. Então, a gente quer saber agora quais experimentos seguem a lei de Lavoisier. Os experimentos que seguem a lei de Lavoisier são, vamos fazer uma análise. Primeiro experimento, bom, nós temos 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio e dão 44 gramas de gás carbônico, ok, segue a lei de Lavoisier. Agora, no segundo experimento, 18 gramas de carbono mais 48 gramas de oxigênio dão 66 gramas de gás carbônico, segue a lei de Lavoisier. Terceiro experimento, 24 gramas de carbono mais 70 gramas de oxigênio dão 88 gramas de gás carbônico? Não, teriam que dar 94 gramas de gás carbônico, mas não esqueçamos que sobrou 6 gramas de oxigênio, que somado com as 88 gramas de gás carbônico formam as 94 gramas, então segue a lei de Lavoisier. Ok, 40 gramas de carbono mais 96 gramas de carbono no quarto experimento formam 132 gramas de gás carbônico. Então, qual é o problema que enfrentamos aqui? Essas 132 gramas mais 4 gramas formam 136 gramas de massa. Então, também segue a lei de Lavoisier. Ok? Então, nós temos aqui a alternativa E como a correta. O primeiro experimento, segundo, terceiro e quarto experimento seguem a lei de Lavoisier. Ok? Vamos agora para a lei de Prost. Prost dizia que quando 2 elementos químicos combinam-se para formar um composto, a razão entre as massas que se combinam é constante. Vamos fazer uma análise aqui. Essa é a lei das proporções constantes, de Prost. Certo? Então, vejamos aqui. Quando a gente faz a proporção entre o carbono e o oxigênio, a gente tem que 12 gramas dividido por 32 vai também ter que obedecer as 18 dividido por 48 do segundo experimento, as 24 dividido por 70 do segundo experimento e as 40 dividido por 96 do quarto experimento, tá? Bom, analisando a primeiro experimento
dividindo os dois, o numerador e o denominador, por 4, a gente obtém uma proporção de 3/8. Segundo experimento, quando a gente divide os dois números por 6, a gente também mantém a mesma proporção. Então, está correto. Terceiro experimento, quando a gente divide o 24 por 70, a gente não obtém. Então, a gente tem que mudar a proporção do reagente, de um dos reagentes, para obter a mesma proporção, certo? Então, a gente tem que dividir, a gente tem que manter a proporção, mexer na proporção para que a gente obtenha os 3/8 da proporção constante, tá? E aí, no quarto experimento também, a gente vai ter que mexer na concentração dos reagentes para obter, ok, obter a lei de Prost, tá? Vou mexer e aí a gente obtém 3/8. Tá? Então, o terceiro e o quarto experimento, segundo a lei de Prost, a gente teve que mexer na concentração dos reagentes para manter a mesma proporção, ok? Observem bem isso, certo? Então, vamos agora fazer mais um exercício, ok? A amônia e gás carbônico podem reagir formando ureia e água, ok? O gráfico abaixo mostra as massas de ureia e de água que são produzidas em função da massa de amônia, considerando as reações completas, ok? A partir dos dados do gráfico, e dispondo-se de 270 gramas de amônia, a massa aproximada em gramas de gás carbônico minimamente necessária para a reação completa com essa quantidade de amônia é 120, 270, 350, 630 ou 700, ok? Então vejamos, amônia mais gás carbônico, segundo o exercício está falando, produz ureia mais água, ok? Então vejamos o gráfico aqui, esses valores aqui estão apontados, tá? 90 gramas de amônia reagem com gás carbônico e formam 160 gramas de ureia e 50 gramas de água. Mas a reação que nós temos, né, é a amônia. Vamos aqui listar as leis ponderais, né? Lei de Prost, proporções definidas. Amônia mais gás carbônico, amônia 90 gramas, mais gás carbônico, que nós não sabemos, é isso que nós vamos calcular, nos fornece ureia mais água, 160 gramas de ureia e 50 gramas de água, ok? Então, a gente sabe que as 90 gramas de amônia mais as X gramas de gás carbônico, que a gente não sabe quanto é, nos fornece, tem que ser igual a 160 gramas de ureia mais 50 gramas de água. Tá? Tem que fechar pela lei da ação das massas, né? A lei da ação não, a lei da soma das massas. Então, nós passando o X, né, passando o 90 para o outro lado, deixando o X aqui, que é o que a gente quer saber, que é referente à massa de gás carbônico, a gente tem que a somatória aqui, que é 210, menos isso aqui, que passou para lá, com sinal trocado, é igual a 120 gramas. Então, a gente chega à conclusão que a massa de gás carbônico utilizada nessa reação é 120 gramas. Aí, 120 mais 90 forma as 210 gramas, ok? Então, a gente tem como resposta 120 gramas de gás carbônico, ok? Então, essa aula vai estar lá no Classroom, ok? Opa. Cuidem-se, façam os exercícios e mandem para mim, ou no Classroom, ou no nosso grupo de WhatsApp, ok? Então, cuidem-se muito e façam os exercícios e estudem, ok? Estudem, que vai ser muito importante para o futuro de vocês. Um abraço.